Olá, meus irmãos, meus amigos, aqui estamos mais uma vez, sempre agradecendo ao Senhor pela oportunidade. Hoje nós queremos falar que a morte valida o testamento. E nós queremos ler o verso 16 e o verso 17 do capítulo 9. Olha o que diz: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? O que acontece com um testamento? A pessoa deixa o seu testamento, uma herança para alguém da família, e ele guarda lá o testamento num cofre, poder público e etc. Não tem validade esse testamento enquanto ele estiver vivo. Não há validade nenhuma, está lá assinado, mas você não pode usufruir daquela herança, porque o testador ainda vive. Mas o texto deixou claro, quando o testador morre, você pode usufruir daquela herança. As promessas de Cristo, irmãos, vieram debaixo desse testamento e a morte validou a nossa herança. A Bíblia é clara hoje que nós temos a herança eterna. Você já pensou o que é ser dono de uma cidade inteira? Você já pensou o que é ser dono de um estado inteiro no seu país? Ou melhor, você já pensou o que é ser dono de um país? E ser dono da América inteira? Vamos lá, e ser dono do globo, planeta Terra? Vamos mais além, e ser dono do universo? A Bíblia diz que nós somos herdeiros de tudo isso, co-herdeiros em Cristo Jesus. A morte validou a herança. Como alguém poderia perder a sua salvação? Se a morte de Cristo me garantiu isto, se a morte de Cristo cravou a minha transgressão naquela cruz, se a morte de Cristo eliminou o carrasco da morte, o poder de Satanás, que me condenava ao inferno, o pecado, se a morte do Senhor Jesus Cristo nos deu esta alegria. A Bíblia é clara, há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Como um salvo poderia perder a sua salvação? Se o testador já morreu, ele deixou claro, enquanto o testador viver, não tem valor aquela promessa, aquele testamento. Mas quando o testador morrer, valida aquele testamento. Cristo já morreu há 2000 anos atrás. O que você está esperando para tomar sua decisão e se entregar a Jesus Cristo? Isto o autor estava escrevendo porque tinha crente fraco que não entendia. Isto o autor estava escrevendo para fortalecer mais ainda aqueles crentes firmes, da convicção, seguros. E aqueles crentes de nome, do capítulo 6, ele está mostrando. O testamento já tem validade. O que vocês estão duvidando? Por que vocês querem voltar às práticas do passado? Como pode um salvo querer deixar um plano tão perfeito de salvação para voltar às práticas do culto mosaico? Era o que estava acontecendo no livro aos Hebreus. Mas é o que acontece na época atual. Crentes que foram somente pela emoção, eles não são salvos. Lembra o assunto da semente? A parábola? Primeira semente, segunda semente, terceira semente. Somente a quarta, semente é o coração humano, somente a quarta deu fruto, que ele é salvo. As três primeiras não são salvos. Tem aquele tipo de crente que ele escutou a mensagem, ele amou. Estou me entregando a Cristo, mas é só de momento, ele não é verdadeiro. Passa o tempo, ele vai embora. Tem aqueles que até ficam na igreja durante um tempo, mas passou a alegria também e vão embora. E tem aqueles que nunca criaram raiz, que é o caso dos crentes aos Hebreus aqui do capítulo 6 de nome. Eles não tinham raiz. Eles estavam na igreja, eles aproveitaram de tudo da igreja, eles ouviram a boa mensagem, porque a Bíblia é perfeita. Falava o coração deles, se sentiam bem, mas não eram salvos. Eles brincaram com o sangue de Jesus Cristo. Eles queriam crucificar Cristo de novo, porque nada pode ser feito mais por ele, eles já conhecem a verdade.
Eles já sabem o que é a verdade. Não tem mais sacrifício para ser feito por eles. Então o autor estava mostrando isso aqui. Tudo já foi feito, já está pronto. A morte já validou o testamento. Agora a decisão é sua. Cabe a você. Então, nessa época atual, muitos estão brincando de ser crentes. É lamentável. Vão para o inferno. É o que a Bíblia diz, eu não posso mudar a palavra de Deus. Eu não posso camuflar a palavra de Deus. Eu não posso tentar evitar. Eu ouvi uma frase esses dias na internet, dizia o seguinte: a verdade deve ser dita com amor, mas o amor não pode impedir que a verdade seja dita. A verdade deve ser dita com amor, concordo, mas o amor não pode impedir que a verdade seja dita. Então, o amor por Cristo Jesus, ele me dá a liberdade de mostrar a verdade. E aí a verdade sempre vai confrontar a mim e a você. Se entrega a Cristo. Você que já é salvo, olhe, só uma semente deu fruto. Você tem que estar naquele grupo que dá fruto. Você está dando fruto? Na sua igreja, na obra missionária? Pense nisso. Você tem que dar fruto. Deus aguarda esses frutos. Crente fraco, salvo. Crente firme, salvo. Crente de nome, não era salvo. Vamos orar. Obrigado, ó Deus, por mais este momento, mais este dia. Obrigado, ó Pai, pela morte do Teu Filho Jesus Cristo em meu lugar. Só ajuda a compreender e viver, Deus, para dar fruto e glorificar e exaltar o Teu nome. Fala ao coração de cada um que está ouvindo. Abençoa toda a equipe, ó Deus, que nos ajuda com essas gravações. Protege eles, ó Pai, das garras do inimigo. Não deixa Satanás, ó Deus, trabalhar. Que eles possam, ó Deus, cada dia servir em espírito e em verdade. Que as almas que estão ouvindo, escutando, ouvindo, ó Deus, e assistindo essas mensagens, que venham ser edificadas. E, ó Deus, aqueles que ainda não se entregaram a Cristo, que tomem sua decisão. Que essas mensagens continuem sendo divulgadas. Eu te oro no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.